Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para a gente que quer aprender mais a sua palavra, que queremos buscar uma vida de intimidade com Deus, aprendendo a orar, aprendendo a adorar e aprendendo a colocar em prática o que o Senhor nos ensina. No programa de hoje conversaremos sobre o nosso terceiro Congresso Internacional dos Gideões. Um congresso que foi um marco na nossa história. E junto com a Radassa estaremos falando sobre este tema tão importante, vendo as pessoas que vieram, pastores, nações, e você não saia daí, porque o Senhor quer falar muito ao seu coração. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós tivemos no dia 10, 11 e 12 de novembro, aqui na Igreja da Lagoinha, o nosso terceiro Congresso Internacional. No primeiro congresso nós tivemos 21 nações presentes. No segundo congresso, em 2014, o primeiro foi em 2012, em 2014 nós tivemos 16 nações presentes. E neste terceiro congresso, agora, em 2016, nós tivemos 41 nações, sendo que algumas não puderam estar fisicamente presentes, apesar dos pastores terem comprado a sua passagem, não conseguiram visto. Pastor da Somália, Emirados Árabes, Camarões e Nigéria. Mas Nigéria nós tínhamos representantes aqui. Radassa, foi uma bênção esse congresso, não é verdade? Com certeza. Eu creio que foi um dos congressos que marcou não só a história dos Gideões, mas a história do Brasil, das igrejas aqui, porque foi um congresso que trouxe muitas nações e, ao mesmo tempo, conseguiu interagir com todas as pessoas que vieram. Os pastores tiveram a oportunidade de estar dando o seu testemunho. Então, eu acho que foi um congresso que trouxe muito também. É verdade. E nós realmente... A gente tinha uma grande expectativa, mas para mim, pessoalmente, esse congresso superou as nossas expectativas. Superou no sentido de podermos ver, como a Radassa disse, podemos ver as nações diante de nós. E a gente viu, né, Radassa, que foi muito lindo a gente poder ver as nações entrando com a sua bandeira, com o seu hino nacional, e depois, antes de cada um falar, aquele vídeo da sua nação, foi muito especial, não é verdade? Com certeza, e uma das coisas boas também é que o vídeo pôde representar para as pessoas que estavam assistindo a situação de cada país. Então o vídeo, eu creio que vão passar alguns aqui no programa, Sim. Eles mostraram também um pouco disso, para as pessoas que estavam ali, elas terem uma noção do que estava acontecendo, sobre o que ia ser falado. Então acho que realmente também foi muito importante. É verdade. E talvez você gostaria de ter os DVDs do Congresso, vai ser muito bom porque é algo assim, é um registro histórico maravilhoso e também nós aprendemos com cada nação. Naqueles vídeos das nações a gente pôde ver a beleza física, a beleza do povo, podemos ver os seus costumes, as crianças, os velhos, a música. E também a gente via o contraste dos continentes. É um contraste tão forte, né, Radassa? Quando aparecem as nações da Europa, então tudo tão bonito, tudo tão... aqueles prédios tão desenvolvidos. E o contraste com a África, que apesar de tanta beleza, apesar de ter a sua fauna tão linda, a sua flora, os animais, as árvores, os bosques, as cachoeiras, as praias, mas a gente podia ver também no olhar das pessoas, podíamos ver a pobreza, a dificuldade. Também como na Índia, a gente pôde ver, né, a pobreza espiritual, que também é muito forte. Não lá, como em outros países também, a gente pôde perceber
essa questão, que é uma questão também muito significativa, principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje. Consegui observar o tanto que certas nações sofrem por uma pobreza espiritual. Sim. E é um motivo também pelo qual nós devemos estar orando sempre, porque infelizmente ainda assim precisam de ir muitas pessoas, precisam de ir missionários para esses lugares, porque essa pobreza espiritual é a mais importante, digamos, das quais a gente tem que olhar pelos nossos olhos, né? Não é muito, ao meu ver, né? Não é muito o financeiro, não é muito a questão social, tem ou não apenas, tem. Eu acho que a pobreza espiritual, nesse primeiro instante, é a mais importante, até porque os sinais da volta de Jesus, eles são muito reais, eles são muito palpáveis nos dias atuais. Então, quando Jesus voltar, ele não vai olhar o que a pessoa tem ou não tem. Sim. Embora também é muito importante fazer serviços de ação social, mas a pobreza espiritual ela é a mais preocupante nesse primeiro instante, ao meu ver. E é interessante, algo interessante que nós percebemos é que realmente a pobreza espiritual, ou seja, nações inteiramente mergulhadas no paganismo, como a Índia, como ali no Oriente, né? O Nepal, o Tibete, aquelas nações, a maioria delas ali orientais, o budismo, o hinduísmo e aquelas seitas assim tão baseadas em lendas, baseadas em histórias, adorando o macaco, adorando os animais, adorando a árvore, a pedra, algo assim que traz para o povo, traz consequências tão graves para a nação. Traz para o povo um peso que somente a libertação em Cristo, somente o entendimento de quem fomos, por quem fomos feitos e para que fomos feitos, para que existimos e como podemos romper na nossa vida, sendo felizes, sendo livres. E nós vemos como que o cristianismo traz para as nações essa libertação, esta bênção. Por exemplo, na Radassa, nós vimos que na África o evangelho é bem novo. É a partir como o Brasil a partir do século XIX, final do século XIX e o século XX, a África foi praticamente século XX também. Então a gente viu como muitas nações têm rompido, têm buscado, têm encontrado soluções através do cristianismo. E o que você, assim, Radassa, o que você te alegrou, que você mais sentiu, assim, de prazer, de ver aquelas nações ali reunidas, aqueles pastores? Houve alguém especial, algum pastor ou alguma nação que mexeu com você? Ai, como sempre, a África. Nossa, eu acho muito bonito a gente poder ver a mudança que, através inicialmente dos Gideões, tem existido e, igual você falou, tem mudado em tão pouco tempo a história de um país, a história de uma nação. A gente vê em vários países da África aquelas pessoas pobres que não têm o que comer, que às vezes você vê no vídeo está comendo grama, porque não tem mais nada o que comer. Mas se você fala, não, hoje a gente vai ter um culto, a gente vai ter uma ministração, eles ficam questão de 8 horas adorando, falando aquelas línguas que a gente não sabe nem imitar, mas é muito bonito de ver o quanto a alegria do Senhor na nossa vida ela faz a diferença mesmo sem a gente ter nada. E é o que a gente estava falando, a pobreza espiritual, ela tira até mesmo essa alegria do povo. Sim, ela impede as pessoas de crescer em todos os sentidos. E a gente pôde ver muito isso, quanto as pessoas têm feito a diferença e como tem feito a diferença num período tão curto de tempo, através de poucas pessoas, ela tem feito uma diferença muito rápido para muitas pessoas. Como eu estava dizendo, né, a África, que aí eu puxo para o meu lado. Mas a gente pode ver alguns países lá, por exemplo, Uganda, que em tão pouco tempo a gente começou os mirins, por exemplo, lá. A gente começou os mirins com 30 pessoas, conselheiros e crianças.
Hoje, o pastor que voltou, ele já pediu uniforme para 900, porque 900 crianças vão estar formando no fim do ano agora. Então, a gente pode ver o tanto que cresceu e o tanto que isso, através dele, nos gera alegria também, de saber que, de alguma forma, a gente também tem feito a diferença e a gente pode fazer essa diferença. Verdade. É isso que nós descobrimos, como que quando Deus nos chama e você diz, eis-me aqui, Senhor, como que Deus pode usar uma pessoa, como Deus pode usar uma vida, Deus quer usar você. Deus quer usar você para orar, para adorar, para trabalhar com as crianças, para ir conosco às nações, para contribuir. Nós vimos ali quanta necessidade, algo que nos corta o coração, é o desejo de poder ajudar ao máximo as pessoas ao nosso redor, e nós podemos fazer isso se estivermos juntos. Se você for um parceiro de missões, nós podemos fazer muito, e você pode ser um parceiro de missões. Você pode estar contribuindo com o Ministério, com missões 24 horas. Nós deixamos aí com você o nosso site, o nosso contato pelo telefone, porque nós queremos ajudar na construção de orfanatos, em mobiliar os orfanatos, construção das escolas, pastores nos pedindo uma van para poderem percorrer o país, ajudando as crianças, ajudando as viúvas, ajudando as igrejas. É muita coisa que tem para fazer. Mas eu sei que você gostaria de ver um pouquinho do Congresso. Então nós vamos com os repórteres aqui da Rede Super ver um pouquinho durante o Congresso, no primeiro dia, como estava o clima, o que estava esperando estes irmãos, o que estava nos aguardando para este terceiro Congresso. Então, com vocês, a equipe da Rede Super e pastores e pessoas que estiveram ali no nosso Congresso. Vamos lá, assista comigo. Os voluntários estavam na porta recepcionando gente de perto e muita gente de longe. A gente se sente assim mais valorizado de estar aqui na porta, conhecendo pessoas diferentes, né? Pessoas de outras culturas, né? E isso incentiva a gente até querer aprender assim algum outro idioma para a gente estar cumprimentando, né? Os irmãos que vêm de fora, né? Como o Antero Kakzan, que chegou chamando a atenção de todos. O pastor, filho de mãe brasileira e de pai polonês, está há 14 anos na Polônia como missionário. Nesse tempo já abriu 4 igrejas por lá, o que é uma vitória grande, já que no país apenas 0,38% da população é evangélica, segundo ele. Na Polônia, se nós evangélicos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não orarmos pelo menos 3 vezes ao dia, a gente morre espiritual. Existe um peso espiritual pelo motivo da idolatria que é muito forte na Polônia. Existe um peso, porque a idolatria é uma feitiçaria. Então a gente está lidando diretamente com o demônio. Estou trazendo a Polônia de todo o coração e alma para falar um pouco da Polônia, das necessidades, dos nossos sofrimentos, mas também das nossas vitórias em Cristo. Como missionário na Polônia, o que você acredita que vai levar desse congresso? Muita coisa. Enriquecimento espiritual, visão, principalmente ligado aos Gideões 24 horas diante do Senhor, que é intercessões. Não se faz missões sem orações. Antero trouxe o amigo polonês, que também é pastor, e estava cheio de expectativas para o congresso. I pokazuje, jak Boża moc może przemienić kraj religijny, katolicki na kraj prawdziwie chrześcijański, wierzący. E aqui nós temos um exemplo vivo que dá para mudar um país idólatra católico não um país evangélico. Giovanni, que trabalha como técnico de futebol na Jordânia há 7 anos, veio representar o país e destacou a importância da oração pelo Oriente Médio de uma forma geral. A Jordânia é o país que mais recebe, hoje, segundo a ONU, é o país que mais recebe refugiados no mundo. Então hoje eu creio que está em torno de quase 2 milhões de refugiados, entre iraquianos, sírios, sudaneses também, alguns, e na maioria sírios. Aí o papel dos evangélicos é primordial, né? A igreja é primordial ali. A igreja tem feito muita diferença em acolher essas pessoas e está dando suporte e dando realmente aquele primeiro apoio, que eles chegam ali sem nada, chegam basicamente com a roupa do corpo. Daniel e Ana de Fátima são supervisores de torre em Goianésia, Goiás. Vieram trocar experiências e levar novas ideias. Tudo que já conhecemos até aqui é grandiosíssimo e vai enriquecer muito mais com esse
congresso. A igreja tem investido mesmo na torre, o pessoal tem tido assim, responsabilidade e para isso nós também estamos querendo crescer mais no conhecimento para repassar. Olha, uma das coisas tão importantes que Jesus mandou a gente fazer é orar. E a oração não é simplesmente um mandamento, mas que se transforma também em uma arma poderosíssima. A oração é algo que move o coração de Deus também, e todo o desejo do coração de Deus, o Pai, é que as pessoas possam realmente experimentar muito dele. E vem essa comunhão através da oração. Minutos antes da cerimônia de abertura começar, lá estava Clóvis com o seu chimarrão. Tem que trazer tudo junto, né? Petrechado, do Rio Grande do Sul. Me conta uma coisa, qual que é a importância de participar de um congresso dessa grandeza? É algo assim sobrenatural. A gente está sempre procurando coisas novas e sempre na presença de Deus, trazendo que o Espírito Santo nos encha, nos conduza e aprimorando nossa vida mesmo. A cerimônia de abertura teve o toque do chofar, que simboliza a voz do Eterno. Na sequência, o hino nacional e o hino dos Gideões. Somos o exército do Senhor, somos Gideões da oração. A voluntária Márcia estava feliz em acompanhar apenas os preparativos. Na hora da cerimônia, ela estava em outro salão da igreja. Estou aqui por obediência a Deus mesmo, porque a vontade era de estar lá, vendo, assistindo a entrada das bandeiras, porque eu tenho certeza que ficou lindo. Representantes de 40 países participam do congresso, que acontece a cada 2 anos. Nesta terceira edição, toda a programação foi pensada em torno da volta de Jesus. O que o tema deste ano tem de especial? Se o meu povo. Então, cada uma das nações que nós vamos ouvir, cada uma das 40 nações, nós vamos ver se o meu povo que se chama pelo meu nome, na Polônia, na Uganda, em Guiné Equatorial, em Camarões, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face, o Senhor vai ouvir, sarar a sua terra. Nós sabemos que o fim está próximo, mas junto com os sinais haverá um grande avivamento. E cremos que esse congresso será o estopim de um grande avivamento. Pastora Val falou da importância da presença do reverendo holandês, que é o presidente da Cristãos por Israel Internacional. Um movimento que temos a parceria juntamente com os Gideões da Oração. E o reverendo está aqui para homenagear como um parceiro dos Gideões na Europa, na Holanda. Né? Estamos aqui, ele está aqui para poder trazer um pouco mais do conhecimento sobre Israel para a igreja, neste momento profético tão precioso que está acontecendo aqui. O reverendo compartilhou conosco a sua experiência em uma recente visita ao norte da Tailândia. To their own land in our days. E para aquele povo lá, os Lahus, eu estava falando esse momento tão tremendo de que Deus está restaurando a terra de Israel e restaurando o povo, levando o povo judeu de volta para Israel. Um aplicativo de celular foi utilizado para que todos pudessem compreender o que era dito pelos preletores. Nós temos pessoas aqui que falam diferentes dialetos da África, temos pessoas que falam polonês, pessoas que falam russo, pessoas que falam nepali e tantas outras línguas. Mas para tradução hoje, nós temos pessoas traduzindo para 4 línguas. Inglês, espanhol, italiano e também francês. Nesta edição, os inscritos interessados em se tornarem conselheiros ou líderes de torres também participaram de treinamentos. Todo o conhecimento adquirido aqui nesses 3 dias de encontro será multiplicado. E eu creio que chegou a hora das nações se juntarem, se unirem em oração, na palavra, nos fundamentos dos apóstolos, para que possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Eu creio que o que está a acontecer aqui, o que vai acontecer aqui neste congresso é isso. É a voz do Senhor despertando a igreja para o momento da preparação para a volta do Senhor. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí do congresso. Ai, como é gostoso a gente rever
mastigar, a gente poder sentir este clima gostoso que Deus preparou para nós. Este clima das nações entre nós, aqui no Brasil. E o Brasil é um país muito especial. É um país que tem recebido as nações, e onde as nações vêm, se sentem bem, mas se misturam, se mesclam, formando esse bonito povo brasileiro, do qual nós fazemos parte. E temos esse chamado tão especial para abençoar as nações. O Brasil é um país abençoador e bem aceito em todo o mundo. Onde a gente vai, eles logo dizem Brasil, Ronaldinho, futebol. E o Brasil tem, as portas se abrem para nós. Isso é muito maravilhoso. Então, Radassa, você teve a alegria de ter o pastor Paul visitando você, o pastor Paul de Uganda. E Sim. o que vocês conversaram, como que foi, como ele sentiu estar aqui no Congresso? Bom, nós conversamos um pouco sobre a realidade de Uganda e um pouco também sobre o ano que vem. Nós estávamos compartilhando que eu e o Lucas, meu marido, a gente gostaria de estar indo lá o ano que vem. Mas ele disse que a realidade da África no ano que vem vai ser uma realidade muito triste. Porque, como a gente pode ver, no continente africano, desde sempre, houveram muitas guerras. E toda vez que é um período difícil para eles, é um período de eleição. E no ano que vem, vão acontecer muitas eleições lá. E, infelizmente, a gente pode ver, no decorrer da história, que houveram muitos golpes, então é um período bem difícil. E ele disse que Uganda, no ano que vem, vai ser o único país que vai estar livre, que não vai estar tendo guerra, que não vai estar tendo nada. Então, esse ano, ele começou a preparar uma equipe de pastores da própria escola bíblica dele, e ele enviou 700 pastores para estar espalhando o evangelho, espalhando o 24H e os mirins também, durante todo o ano que vem, pelo continente africano. Ele enviou pastores homens, porque lá a situação com as mulheres também é uma situação bem delicada. Então, ele enviou os pastores de confiança dele para estar espalhando o evangelho. E a gente acredita que vão ser frutos que a gente vai estar colhendo para o Senhor. Ai, que lindo! Nós vemos, Radassa, como realmente Deus está trazendo, está levantando. O Senhor está fazendo algo maravilhoso sobre a terra, despertando a igreja para estar preparada em santidade na sua presença, na vinda de Jesus. E essa é a tarefa do Ministério Gideões, para levar avivamento, trazer esta mensagem despertadora, trazer esta mensagem de fogo, de vida, de ânimo, de santidade, esta mensagem para que a igreja esteja pronta, para que a igreja realmente possa se apresentar como a Escritura nos diz, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Uma igreja gloriosa. E essa igreja só pode existir tendo comunhão com Deus, através da oração e da adoração. Então, você que está nos assistindo, que talvez não conheça ainda o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, procure-nos, entre em contato conosco, porque temos levado esta mensagem ao Brasil, norte, sul, leste, oeste e às nações, preparando a igreja. E sabe, Radassa, pode dizer. Eu tenho uma coisa para dizer também. Sim, sim. Que eu acho que você não falou, mas é importante. Eu lembrei, eu estou usando a camisa Linda do Congresso. Camisa. E essa camisa fala um dos pontos também do Ministério, que é Missões 24 Horas, que é o ID. Isso. E foi um dos pontos principais também que a gente tocou no Congresso. Foi a questão do ir e do trazer também os pastores. E eles puderam demonstrar isso durante o Congresso também. Missões. Missões 24 horas. Essa camiseta tem como se fosse um carimbo de visto, né? ID e o aprovado. Sim. Maravilhoso. E você está indo também. Se Deus quiser. Amém, amém. É isso aí. Ir é o chamado do Senhor. Então a gente está sendo chamado para orar, estamos sendo chamados para adorar ao Senhor, e a adoração 24 horas, ela tem algo muito especial
com relação ao mundo islâmico, ao judaísmo, no sentido de pessoas estarem tendo sonhos e visões com Jesus. Cumprindo-se palavras proféticas lá em Amós capítulo 9, 11 e 12, quando o Senhor diz que através do tabernáculo de Davi, através da restauração desse tabernáculo, através da restauração de adoração sem cessar, vidas seriam alcançadas do outro lado do mundo, através do Senhor, falando diretamente aos corações. Então é algo assim lindo que Deus está fazendo. E missões 24 horas, levando essa palavra, indo ao mundo todo. E sabe, Radassa, no Congresso, nós tivemos a reunião dos continentes. No Congresso nós tivemos 4 continentes. A África, vamos ver se a gente lembra todas as nações da África que estavam. Uau. Ó, estavam Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, África do Sul. África do Sul não, Congo, Camarões não pôde vir, mas chegou. Estava representado. Guiné Equatorial, o Gabão, Moçambique, o pastor estava adoentado, mas estava aqui em Belo Horizonte. Moçambique, Angola, quem mais? Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, isso. Então foram 13 nações da África. Da Europa nós tivemos 6 nações. Nós tivemos Portugal, Espanha, tivemos Suíça, Polônia, que mais? Itália. A Itália. Está faltando uma. Me esquecendo de mais uma aqui da... A gente vai ver isso tudo aí no Congresso. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Mas também estiveram da América, nós tivemos os Estados Unidos, Honduras, Haiti, tivemos Venezuela, tivemos Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru. E estavam aqui essas nações de uma maneira tão linda representadas. Da Ásia, nós teríamos Emirados Árabes, que teve o visto negado, estava Israel, estava o Nepal e o Japão. Então, foi muito lindo podermos ver ali as nações de uma maneira tão maravilhosa, podendo trazer um retrato do que está acontecendo e como Deus está despertando, como Deus está levantando. Eu não falei da Europa, Polônia. Era a Polônia que ficou faltando. Deus trazendo assim de uma maneira tão linda o mover do Espírito Santo sobre a terra. Também com as crianças, com os Gideões Mirins. Depois nós vamos ter um programa só sobre os Gideões Mirins, como que eles estão indo no Brasil e nas nações. E foi algo assim tão lindo. Podemos sentir o agir de Deus. Assim como o pastor Paul está enviando esses pastores, Deus trouxe ao nosso coração para agora em 2017 e até 2018, quando teremos nosso 4º Congresso Internacional aqui em Belo Horizonte, Deus nos trouxe para levantarmos os coordenadores internacionais. Então, cada nação tendo um coordenador, e esse coordenador vai levar a visão, vai levar o ministério para as nações vizinhas. Assim como Guiné Equatorial levou para Camarões, Camarões levou para Nigéria, a Itália levou para a Ucrânia, Portugal levou para São Tomé e Príncipe. Então, nós vamos ver esses coordenadores levando o ministério nas nações vizinhas. E Deus nos disse, Radassa, que nós vamos ter até 2018 todas as nações com torres. Amém. É um desafio. Sim. Somos 210, 211 países hoje. Então, é um desafio muito grande. Mas é um desafio que, para Deus, é rápido. Isso é tão lindo que, no primeiro dia depois do Congresso, o México entrou no ministério. A Teresa, uma irmã, falou com a sua amiga lá em Monterrey para que ela assistisse o Congresso pela internet. E ela acessou a Rede Super,
assistiu o congresso, o coração ficou inflamado e ela levantou mais 24 intercessores e já vai levantar a torre lá no México. O filho dela é músico da banda de Marcos Witt, então já vai levar também para Houston o conhecimento do ministério. E nós estamos vendo assim o que Deus está fazendo. Já abriu a porta para estarmos na Rússia e na semana do congresso, na segunda-feira, tivemos a ligação da Austrália. Sim. Nos chamando, pastores australianos nos chamando para levar o ministério à Austrália. É Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.